Peço que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3. Estamos aí no tempo de preparação para o projeto Manancial. Peço que você continue orando e à disposição para ajudar nesse projeto e servir ao Senhor. E esse é um propósito do nosso coração, de poder ministrar sobre evangelho, sobre salvação, sobre perdão, enfim, algo nesse sentido, uma vez que o objetivo do projeto é levar a mensagem de Jesus a outras pessoas. E aí, João capítulo 3, do verso 1 ao verso 15, é o texto escolhido para a gente meditar um pouquinho nele e assim sermos edificados e também termos aí do Senhor a graça, né, de sermos abençoados por isso. Siga aí na sua Bíblia o que diz as Escrituras, João capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhes disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. Do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar? Eu peço que você, nesse momento, ore ao Senhor e peça para que Deus ministre o seu coração. Meus irmãos, esse é um momento muito importante. E eu quero que você esteja à disposição para ouvir o Senhor. Então vamos orar? Eu quero, junto com os meus irmãos, Deus, ouvir tua voz. E quero que tudo que façamos aqui esteja consagrado ao Senhor. Oração, leitura, cânticos, ofertas, dízimos, mensagem, todos os atos deste culto sejam agradáveis a Ti, que sintamos a Tua presença.
ouve as orações apresentadas ao Senhor nessa noite. E nessa hora, para que o Espírito do Senhor ministre ao nosso coração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Uma das coisas que eu quero dizer para vocês antes de qualquer fala introdutória desta mensagem é que o propósito desse momento de reflexão não é dizer que você é um Nicodemos antes da conversão. Eu não tenho nenhum motivo para dizer que você não é salvo em Cristo Jesus. Se existir isso, é no seu coração e só você que sabe. Mas é preciso a gente falar sobre isso. Então, qualquer expressão, qualquer frase ou qualquer pensamento que eu expressar aqui, não quero que você tenha dificuldade de, digamos assim, compreender, entendendo ou pensando que eu estou julgando você e dizendo que você não é salvo. Porque às vezes, irmãos, a gente pode ser, e isso vai ser dito aqui, isso pode acontecer na nossa vida. Nós somos pessoas, os seres humanos, eles são constituídos de um quê da religiosidade, da religião. E uma das coisas mais incríveis que a religião faz é proporcionar a nós, de repente, uma postura interessante, agradável, à sociedade, às vezes alguns rituais, algumas crenças, podem trazer para nós uma compreensão de que está tudo certo. E de novo, eu não tenho nenhum motivo para dizer que você não é salvo. Mas falar de novo nascimento, talvez você diga, mas por quê? Quem é que precisa nascer de novo aqui? E aí é o que nós vamos meditar, desejando que Deus ministre ao seu coração. E falar de novo nascimento para alguém nascido de novo é necessário, é importante, porque a gente pode pensar em quem não é salvo, em quem não é nascido de novo. E a gente pode lembrar de que temos uma missão a cumprir e levar as pessoas a se encontrar com Jesus. Então, tem mais essa finalidade, falar de novo nascimento. Então, Nicodemos era um homem religioso, um fariseu e membro do Sinédrio e do Conselho Judaico. E nós hoje vamos refletir sobre uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de João, que é exatamente essa que nós lemos. O encontro de Nicodemos com Jesus, onde Jesus revela a necessidade do novo nascimento para se entrar no reino de Deus. E aqui eu já adianto assim, algo que Nicodemos era uma referência de religiosidade. Era um homem de um profundo conhecimento dos ensinamentos da lei judaica. Mas ele era alguém carente de ouvir falar sobre o novo nascimento. A conversa entre Jesus e Nicodemos é repleta de ensinamentos profundos e ao mesmo tempo simples o suficiente para nos ensinar sobre o que significa nascer de novo, ser transformado pelo Espírito Santo e entender o propósito de Deus para as nossas vidas. Diante disso, quero destacar algumas lições importantes para nós nessa noite. A primeira dela é que todo ser humano precisa encontrar Jesus. Todo ser humano precisa encontrar Jesus. Se a gente fosse julgar pelo o comportamento de Nicodemos, ele não precisava
ir até Jesus. Ele não precisava ir conversar com Jesus, especialmente de noite. Se a gente entendesse que o conhecimento é suficiente para, o conhecimento que eu digo da intelectualidade, né? A interpretação, de repente, das escrituras, a capacidade de ler nas entrelinhas o que o texto está dizendo. Se fosse suficiente para a vida eterna, Nicodemos não precisava ter um encontro com Jesus. E olha o que é que diz no versículo 1 e 2. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Não era uma pessoa comum ali da comunidade. Não era alguém sem experiência. Não era um jovem, um adolescente, que tinha muitos questionamentos sem respostas por falta de tempo e de experiência de vida. Nicodemos era um homem de idade, um homem estudioso da lei judaica. E ele foi de noite ter com Jesus. E ele reconhece que Jesus veio de Deus. Ele reconhece que Jesus fez a diferença. Ele reconhece que o que Jesus havia realizado até ali era algo de alguém especial. Olha o que é que diz o verso 12. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer tais sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Olha só o discernimento aqui de Nicodemos. Mas era um discernimento de uma leitura social, de uma leitura de fatos, né, acontecidos ali no contexto judaico. E aí, ao olhar para a posição de Nicodemos na religião em que ele participava, revela genericamente que é possível se destacar no meio da sociedade como uma referência religiosa e ainda assim carecer do que é essencial para a sua alma. Ou seja, a capacidade intelectual e o volume de conhecimento daquilo que a palavra traz, as escrituras traz, não é suficiente para se resolver o problema da alma. Ele vem de noite a Jesus, provavelmente buscando respostas que as instituições religiosas de seu tempo não estavam oferecendo. Talvez ali o colegiado, né, do judaísmo trouxesse ensinamentos acerca da lei. O concílio de Jerusalém do judaísmo ensinavam coisas que não resolviam algumas questões. E nesse sentido, o ser humano é um ser curioso. Todos os episódios que de repente se levantam e surgem na sua experiência, ele levanta um porquê. Ele tem sede de desvendar mistérios escondidos. E que enquanto o Senhor Jesus não sacia, essa alma carece de ser preenchida, de ser respondida por aquilo que ele está procurando. Nicodemos, assim como os colegas do Sinédrio, ficaram inquietos com a postura de Jesus no meio da comunidade judaica. Como assim? Um homem jovem, vindo de Nazaré, uma terra que não, um lugar que não tem perspectiva, um homem iletrado, um homem que não estudou, e faz todas essas coisas. Isso incomodou a elite, vamos assim dizer, intelectual dos judeus. E o encontro de Nicodemos com Jesus é motivado por um anseio da alma deste pecador.
no desejo de ser saciado. As muitas letras não resolvem muitas vezes o problema. Nicodemos reconhece que Jesus é um mestre enviado de Deus, mas ainda não compreende a totalidade da missão de Cristo. E Nicodemos tem um desejo de encontrar-se com Jesus. Provavelmente ele vai à noite, nos momentos em que ninguém está vendo o seu percurso até a pessoa de Jesus, com vergonha de expressar o anseio da sua alma. Muitas vezes, queridos, como Nicodemos, buscamos respostas para o vazio da alma em lugares e rituais, para resolver, tentando resolver o dilema da alma. O fato de Nicodemos vir à noite indica que ele ainda tinha receios, talvez de ser julgado, ou de sua fé ser questionada. Não há dúvida de que a religião judaica acreditava no Deus único, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus que estabeleceu as leis, entregou para Moisés, e ali eles estudavam, mergulhavam, interpretavam e procuravam exatamente cumprir a lei. Mas não eram nascidos de novo. Muitos ali não eram nascidos de novo. E aí, a gente precisa olhar para o movimento de Nicodemos. Que o fato de Nicodemos vir a Jesus, vir à noite, para a pessoa de Jesus, indica que ele tinha receios de ser julgados por pessoas que o vissem conversando com Jesus. Mas Jesus, ao contrário, ele nunca rejeita quem busca sinceramente a verdade. E aqui eu fico pensando a alegria de Jesus receber Nicodemos para uma conversa. Aqui eu fico imaginando como Jesus se alegra com a chegada de Nicodemos. Jesus não está no desejo apenas de salvar pessoas que não têm religião. Mas Jesus veio para os seus, diz as Escrituras. Jesus veio para salvar exatamente o povo judeu em primeira instância. Esse era o objetivo dele. Obviamente que não está limitado ao povo judeu, mas ele veio para os seus, diz as Escrituras. O apóstolo João, logo no capítulo 1 aqui, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas o que me faz aqui muito grato é que Jesus não está selecionando pessoas para nascerem de novo, no sentido de ser religioso ou não ser religioso, ser alguém rico ou ser alguém pobre, ser alguém doente ou ser alguém saudável, ser alguém da elite cultural do judaísmo ou ser alguém que não sabe nem ler e escrever. Ele não está preocupado com isso. Jesus não está fazendo aí acepção de pessoas, se é do povo judeu ou se é do Império Romano, se é grego ou se é de outra nação. Mas Jesus está interessado em quem se aproxima dele e tem um encontro com ele para um novo nascimento. Isso é o que eu quero que a gente pense, queridos. Porque o que mais me impressiona é que Nicodemos passou muitos anos vivendo uma religiosidade, sem uma experiência de novo nascimento. Isso indica que é possível a gente viver a vida inteira numa dinâmica e rituais religiosos, porque a denominação fala, porque a denominação impõe, porque as coisas são assim, para que eu seja aceito, para que eu seja bem visto. É preciso ter um encontro com Jesus.
Jesus nunca rejeita quem busca sinceramente a verdade, mesmo que venham com dúvidas e incertezas. Nesse primeiro momento, Nicodemos, movido pelo Espírito Santo, vai ao encontro do Salvador. E o Salvador o acolhe numa conversa amigável, porém de confronto, irresistível para Nicodemos. Eu quero que a gente pense assim, queridos. Deus tem aí um desejo imenso de que nós nos aproximemos dele com as nossas dúvidas, com as nossas mazelas, com os nossos questionamentos. E a gente possa ser acolhido. Então todo ser humano precisa encontrar Jesus. E aí eu quero que você pense nas pessoas que você conhece que ainda não encontraram Jesus. Eu quero que você pense no propósito do projeto Manancial, em que você pode fazer com que as pessoas encontrem Jesus. A segunda lição que eu quero aprender com vocês é que todo ser humano precisa de um novo nascimento. Eu não estou dizendo aqui que você não é salvo. Porque se você já foi salvo, é porque você já nasceu de novo. Mas todo ser humano, quando nasce, ele nasce carecendo nascer de novo. Os versículos de 3 a 8 traz essa conversa, esse diálogo de Jesus com Nicodemos, dizendo: importa você nascer de novo, Nicodemos. Ainda que você seja mestre em Israel, ainda que você conheça, as vias de interpretação da lei, você precisa nascer de novo. É o que Jesus responde para Nicodemos, dizendo: quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E às vezes eu fiquei pensando, quando estava lembrando exatamente dessa frase, quem é que pode ver o reino de Deus? Quem é que pode ter a salvação eterna? Quem é que pode viver o gozo eterno com Jesus? Somente quem nascer de novo. Somente quem nascer de novo. Nicodemos, confuso, pergunta como um homem pode nascer de novo quando já é velho. Ó, Senhor, e aí? Aí Jesus explica que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É outra resposta que Jesus dá. O nascimento da água é frequentemente interpretado como a purificação do pecado, enquanto o nascimento do Espírito é a regeneração que nos dá uma nova vida. Um novo jeito de ser, um novo estilo de pensar, vamos assim dizer. Jesus compara esse novo nascimento ao vento, que não vemos, mas sabemos que está presente pelos seus efeitos. Olha só, ele diz assim que quem é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas sente-se que ele está ali. Há um vento soprando, as pessoas percebem, as pessoas têm discernimento. Quem é nascido de novo tem um efeito no seu estilo de ser, de falar, de viver. Há uma necessidade de nascer de novo. Ah, meus irmãos, assim como Nicodemos, o pecado traz confusão à nossa mente, que nos impedem muitas vezes de reconhecer o que Jesus fez pelos pecadores. Ei, pecadorzinho. Importa-vos nascer de novo.
Ai. Meus irmãos, isso aqui faz a gente refletir. Quantas pessoas precisam mudar de vida? A resposta de Jesus vai além da lógica humana. Jesus não está falando de um nascimento físico, mas de um nascimento espiritual, de uma transformação de vida. Ah, você agora é uma nova criatura. Poxa vida, você agora mudou completamente. Rapaz, quem era antes, né? Quem te viu, quem te vê, é mais ou menos essa ideia. Aplicando para nós hoje. Nesta conversa com Nicodemos, Jesus está nos ensinando que para ver e entender o reino de Deus, precisamos passar por uma transformação interior da alma. Decisão da alma. Não basta o conhecimento religioso ou ser exemplo de gente boa perante a sociedade. É necessário uma mudança radical, algo que só o Espírito Santo pode realizar em nós. O verso 5 destaca que quem não nascer da água e do Espírito não pode, não é palavra minha, não é palavra de Nicodemos, não é palavra de quem quer que seja, é palavra do Senhor Jesus. A água simboliza a purificação e a limpeza, enquanto o Espírito representa a nova vida que Deus nos dá. Ambos são essenciais para o novo nascimento. Não podemos ser restaurados sem que haja perdão e renovados sem o poder do Espírito Santo. Não é força positiva, não é energia positiva, não é pensamento positivo, não é força do universo. É poder transformador de Deus que sonda o coração e a alma e convence do pecado, da justiça e do juízo. Assim como o vento, a obra do Espírito é invisível, mas seu efeito é inegável. Quem é nascido de novo, anda em novidade de vida. Quem é nascido de novo, anda fazendo a vontade do Espírito Santo. Quando nascemos de novo, nossas atitudes, pensamentos e ações refletem a mudança que aconteceu dentro de nós. E aí, meus irmãos, quem é nascido do Espírito, ouve a voz do Espírito. Posso falar, né, dona Beth? A sua referência agora dos Gideões fazendo um trabalho e distribuiu o Novo Testamento para um adolescente. E depois ele foi influenciado pelos colegas e ele veio revoltado. Porque não queria mais o Novo Testamento, porque era a palavra de Deus. E aí os irmãos ficaram preocupados e perguntaram para a professora, para a coordenação da escola, o que é que a gente faz? Vai embora? Não, ore. E aí um deles, dos Gideões, teve a ideia de abrir exatamente o Novo Testamento e ler as Escrituras em voz alta. Discernimento do Espírito, condução do Espírito Santo de Deus. Enquanto lia, aquele jovem começou a se acalmar e ouvir a voz do Senhor através da leitura. E depois aceita de volta o Novo Testamento e entende que a verdade das Escrituras está ali. Quem é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas obedece à voz. O novo nascimento, queridos, é uma obra do Espírito que nos dá uma nova natureza e nos faz ver as coisas de Deus de uma maneira completamente diferente. Nicodemos estava confuso. Sabemos que tu és mestre, sabemos que tu vens de Deus, sabemos que tu vens do alto, mas como é que o Senhor faz isso? Tu és diferente.
E ele confuso por causa do pecado, que exatamente não consegue transcender para uma visão espiritual. Jesus diz assim: importa nascer de novo, Nicodemos, você precisa de uma nova vida. E aí Nicodemos ainda não compreende, porque precisa de clareza, porque precisa nascer de novo. Meus irmãos, há muitos ao nosso redor carecendo de um novo nascimento. E sabe, há muitos Nicodemos, entre aspas, esperando saber quem é este homem chamado Jesus. E eu e você somos os chamados para mostrar quem é Jesus. Aliás, nós já sabemos que a palavra cristão significa pequeno Cristo. Alguém que de fato revela quem é esse Jesus em sua vida. Pela sua maneira de ser, de falar, de viver. E eu quero dizer que nós já tivemos o nosso encontro com Ele. E nós já fomos salvos. Nós já sabemos que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Redentor. Mas há muitos que ainda precisam nascer de novo. Ah, meus irmãos, eu quero que você ore ao Senhor pedindo que o seu coração venha queimar para dizer às pessoas quem é Jesus. Muitos precisam nascer de novo. A terceira lição que eu quero aprender com você é o desafio de se explicar sobre o novo nascimento. E talvez esse aqui seja o que nos barra para falar exatamente e tornar Jesus conhecido. Porque eu fiquei pensando quando Jesus tem uma conversa com Nicodemos, um cara culto, um cara religioso, um cara ligado às coisas do próprio Deus que enviou Jesus. O Antigo Testamento todo apontava para Jesus Cristo. Inclusive Jesus cita uma palavra, uma frase, um texto aí do Antigo Testamento que Nicodemos conhecia. Para que Nicodemos viesse entender, um homem não era um homem iletrado, não era um homem que não tinha perspicácia e reflexão da interpretação das coisas. Era um homem que tinha um intelecto capaz, talvez, de compreender melhor as coisas. E é um desafio, Jesus, o mestre, o rabi, explicar sobre o novo nascimento. E talvez você, diante das limitações e dificuldades de entender as Escrituras, de falar para o outro que Jesus é Salvador, porque ele não vai compreender, porque a sua mente está presa ao pecado. Você diz: eu desisto. Não, meus irmãos. Nicodemos, do versículo 9 em diante, Nicodemos continua confuso. E pergunta: como isso pode acontecer? Jesus expressa surpresa pela dificuldade de Nicodemos em entender as coisas espirituais. Como assim, Nicodemos? Tu és mestre em Israel, não entende das coisas que eu estou falando? E meus irmãos, os pecadores perdidos, eles não entendem mesmo, não. É equívoco nosso achar que eles vão compreender as coisas espirituais. Achar que a gente explica detalhe por detalhes o propósito e eles vão compreender. A gente precisa de outro elemento para que isso aconteça, o Espírito Santo de Deus, trazendo luz, compreensão, regenerando, fazendo a pessoa se render exatamente ao propósito. E meus irmãos,
ao falar do evangelho para outra pessoa, eu queria dar um conselho aqui bem elementar. Não julgue se esta pessoa tem dificuldade de compreender a mensagem do evangelho. Sabe, meus irmãos, tem vários elementos que às vezes nós não sabemos, que estão por trás na vida da pessoa, que dificulta ele compreender o que você está dizendo. Porque a mente do ser humano, ela foi afetada pelo pecado e somente o Espírito Santo pode fazê-lo entender. Então, duas coisas que você precisa fazer quando for falar de Jesus para uma pessoa que não conhece. Primeiro, ore, pedindo que o Espírito Santo ministre ao coração dela. E que você seja apenas instrumento, essa é a segunda coisa. Que você apenas diga, porque se é missão do Espírito Santo convencer o sujeito do pecado, da justiça e do juízo, é missão nossa dizer para ele que Jesus é Salvador e Redentor. Quando Jesus fala de novo nascimento, ele fala de algo mais profundo. Ele diz que, aliás, ele que é o Filho de Deus, está trazendo uma revelação que Nicodemos, como líder religioso, deveria compreender. Pois se ele já deveria conhecer as Escrituras, Nos versos 13 a 15, Jesus lembra uma passagem do Antigo Testamento afirmando que, assim como Moisés, olha Jesus dizendo para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu imagino que Nicodemos já tinha estudado aquela passagem, ou esse texto que Jesus ensinou para ele, lembrou para ele, várias vezes. Ele compreendia pela letra da lei, mas não pelo Espírito da graça. Nesse sentido, Jesus ele nos desafia a não apenas entender o que está escrito, mas viver de acordo com o que ele revela. Importa-vos nascer de novo, Jesus disse para Nicodemos, antes de explicar isso aqui. E Nicodemos, mas eu quero entender como é que isso funciona. Há muitos como Nicodemos, conhecendo as Escrituras, mas não experimentando pessoalmente a transformação do novo nascimento. Jesus ama o pecador. Ele quer dar um novo nascimento àqueles que nasceram apenas uma vez. E eu não duvido que você já tenha nascido duas vezes. Mas essa é uma convicção do seu coração. Nicodemos tinha nascido apenas uma vez. E Jesus diz, você precisa nascer de novo. Quem tinha alguma acusação contra Nicodemos antes dele ir ter com Jesus? O cara era referência da lei. Pessoa da alta sociedade. Conhecedor e aquele que ensinava a lei. Queridos, Jesus quer dar um novo nascimento àqueles que nasceram apenas uma vez. E talvez a religiosidade tenha massacrado a imagem de muitos. Por isso que não é irrelevante, mas necessário falar sobre novo nascimento dentro da comunidade dos santos. Olha só.
Quem diria que Nicodemos precisava ouvir? Importa-vos nascer de novo? Ele julgava ser alguém que estava com Deus, que ia para o céu, que ia ver o reino de Deus. E de novo, talvez a religiosidade tenha mascarado a imagem de muitos. Pois o evangelho não é apenas para ser entendido intelectualmente, mas para ser vivido e experimentado em nossas vidas, como a experiência do novo nascimento. Se faz necessário entender que o novo nascimento está intrinsecamente ligado à cruz de Cristo. É impressionante que Nicodemos não compreende o sacrifício de Jesus até aquele momento. Não compreende a serpente que foi levantada no deserto, que simbolizava a pessoa de Cristo. Jesus diz, assim como a serpente foi levantada no deserto, para que as pessoas fossem curadas e fossem salvas da morte física, pelas mordidas, né, das serpentes verdadeiras, vamos assim dizer, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz é o lugar onde a nossa transformação é possível. O sacrifício de Jesus é o ponto de encontro entre a humanidade caída e a restauração oferecida por Deus. Se nós não compreendemos a mensagem da cruz, podemos compreender todas as linguagens da religiosidade. E aí nós podemos lembrar do próprio Judas. Não compreendeu a mensagem da cruz. Não compreendeu a vinda de Jesus, a vinda do Messias. A interpretação de Judas pela vinda do Messias era de um libertador político que iria imperar sobre o Império Romano e os judeus iam ficar por cima, governando politicamente. Jesus ele não compreendeu isso. Ele não compreendeu que Jesus veio para morrer em seu lugar. Queridos, para nascer de novo, é necessário olhar para Cristo, reconhecer sua obra redentora e crer nele. E esse crer nele tem uma implicação na prática de se submeter a amar o Senhor e a fazer o que Ele pede que você faça. A vida cristã pede de nós isso. O novo nascimento é ainda um convite de Jesus para que o pecador deixe de viver de acordo com a carne e passe a viver pela direção do Espírito. Não é algo que se pode fazer por si mesmo, mas é uma obra do Espírito Santo em sua vida. Ele purifica, transforma e dá uma nova vida em Cristo. O Espírito Santo faz isso. E Nicodemos foi salvo. A gente vai olhar em outro local das Escrituras. Nicodemos sendo alguém que caminhou, que confessou e que teve Jesus como seu Redentor e Salvador. Ah, meus irmãos, quantas pessoas precisam de salvação. Nós precisamos compreender que o desafio é grande. Às vezes nós não conseguimos explicar e as pessoas entenderem. É difícil, até porque está para além da nossa condição e capacidade. A nossa missão é falar que Jesus salva, que Jesus perdoa, que Jesus traz novo nascimento.
E confiar e crer que Deus vai mudar o coração da outra pessoa. E dizer: Deus, eu cumpri a minha parte, agora eu peço que o Senhor transforme. Mas nós não podemos ser omissos na parte que nos compete. Porque é interessante que Nicodemos aproveitou enquanto Jesus estava aqui e foi ter com ele. E teve um encontro verdadeiro de um novo nascimento. Nicodemos deixa de ser um homem que vive na base da religiosidade e vive agora na base do Espírito Santo sendo conduzido pelo próprio Jesus. Que eu e você possam entender isso. E cada dia andar segundo a vontade do Pai, na convicção de que nós nascemos de novo, para a glória do Senhor. E porque nascemos de novo, nós veremos o reino de Deus. Porque nós nascemos de novo, nós somos pessoas transformadas e podemos andar no Espírito Santo e não na carne. Não podemos mais andar segundo o nosso querer, mas segundo o querer do Senhor. Então, aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Esteja onde você estiver, à disposição de fazer a vontade do Senhor e de ser instrumento dele. Meus irmãos, não é por acaso que Deus nos chamou. Ele tem um propósito em nossas vidas todos os dias, para que a gente glorifique e exalte o nome dele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a fazer o melhor para o louvor da glória dele, e Jesus seja conhecido e muitas pessoas nasçam de novo para o reino de Deus. Amém?